E aí galera, me chamo Júnior Quintela, sou terapeuta holístico, músico e tarólogo. E hoje o vídeo vai falar de espiritualidade de novo. Por quê? Porque esse é um dos temas que tem surgido muito. Nesse processo de isolamento, especialmente na quarentena, tem uma galera que está nesse lance de buscar a iluminação espiritual. Tem pessoas que estão se sentindo órfãos porque não estão podendo ir para suas igrejas, seus templos, enfim. Além de que esse tema era uma demanda já mais antiga, né? Então a pergunta é a seguinte: quando eu rezo, eles me ouvem? Seja eles entidades, espíritos mentores, mestres ascensionados, santos, anjos, Deus. Adapte para a sua realidade. Quem é que você acredita que lhe ouviria? Pois pronto, é dele que a gente está falando. Ou dela, enfim. Logo de cara, uma frase que vem muito forte na minha cabeça é assim: eles ouvem sim, provavelmente você que não está ouvindo o que eles têm para dizer. Então essa história poderia facilmente entrar em causos espiritualistas, né? Então, num determinado momento, uma pessoa estava lá fazendo suas práticas espirituais e estava fazendo uma prática bem intensa, onde ela queria estimular no ser dela uma percepção mais aguçada. É assim, ela queria provavelmente ver coisas ou ouvir coisas, etc. E aí quando eu vi aquilo, me parecia uma coisa muito, muito intensa realmente, e aí eu fiquei meio preocupado, assim, por que a pessoa está fazendo uma coisa tão forte assim, né? Com que propósito ela faz isso? E aí eu perguntei e a pessoa me respondeu que ela, na sua rotina de práticas, eu não sei se ela rezava o terço, se ela rezava o Pai Nosso, Ave Maria, não sei exatamente o que é que ela praticava, mas ela dizia que não estava encontrando respostas. E aí viveu muito rápido, né? Assim, o que essa pessoa está esperando? O que é que ela quer com isso? Que tipo de resposta ela quer? Será que ela quer de fato só uma resposta? Então, tipo, ela tá fazendo aquela prática ali para despertar super a mediunidade dela, e aí ela vai, sei lá, ver, ouvir, sei lá. É isso que ela quer? Ou será que ela tá tendo sim as respostas, mas não são as respostas que ela quer? Então, dentro desse contexto, alguns contextos religiosos, mais especificamente alguns contextos espiritualistas, dentro da magia, dentro das terapias, existe um comportamento que a gente sempre vai encontrar, que é aquela pessoa que não quer assumir seus buchos, como a gente diz aqui no Ceará, entendeu? A pessoa não quer fazer o que é necessário, mas ela não deixa de rezar todo dia. Ela não deixa de fazer suas meditações, etc. Qualquer prática essa que seja. E aí, o que está acontecendo? Qual é o problema disso aí? O problema, acredito eu, que está muito ligado à transferência de responsabilidade. Sabe? Quero que o problema se resolva, mas não quero sujar minhas mãos. Coisa meio Pôncio, uma coisa meio Pilatos, né? Então, assim, ó, vocês querem matar Jesus? Quem escolheu isso foram vocês, então lavo minhas mãos. Sendo que o negócio não é bem assim. Acredito muito naquela história de a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se é dado a você consciência, ferramentas, informação, o que lhe será cobrado é que você utilize isso dentro de uma visão pessoal minha, tá? É que você utilize isso com responsabilidade. Então, se você tem uma questão, uma demanda na sua vida, e aí por isso você quer entender melhor, e aí você vem atrás de uma resposta, né, nas cartas, o que tu vai fazer com essa informação que tu receber, sabe? Vai, sei lá, as cartas disseram que vai dar tudo certo, então tô tranquilo. Ou as cartas disseram que vai dar tudo errado, então não tenho o que fazer. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Me incomoda, claro, me incomoda quando eu vejo que é uma pessoa que tem condição de ter uma certa maturidade, de ter uma certa responsabilidade, autonomia pela sua própria vida. Existem pessoas que não têm essa noção e aí, claro, você faz os devidos descontos, né? Então, assim, você não pode cobrar de uma criança que não andou ainda que ela dê um mortal carpado.
Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não será cobrado de quem não foi dado. Então vamos perguntar aqui pro baralho. No caso aqui, vamos perguntar pro tarô. Deixa eu baralhar primeiro. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um jogo improvisado. Mas, Júnior, não precisa ter as casas prontas que nem tá no livro. A pessoa que colocou isso no livro, ela tirou de algum lugar. Pode ser que ela tenha inventado, pode ser que ela tenha lido em outro lugar. Se ela não tiver inventado, alguém inventou. Então, é assim que eu gosto de fazer às vezes. E de lidar com a vida, lidar com essa dinâmica aí que é incerta e que tem suas dificuldades e tal. Qual é o seu papel nesse processo? Saiu aqui o 8 de copas. Como é que eu vejo essa carta dentro desse contexto? É importante, se você é uma pessoa que joga tarô, você considerar o contexto, o que é que você está perguntando, de onde é que vem essas perguntas e tal. Essa é uma carta que fala muito sobre deixar ir. Quando, por exemplo, você está magoado com alguma coisa e aquilo está meio que lhe perseguindo, a mágoa está lhe perseguindo, não necessariamente a pessoa. E aí, você está muito apegado, então essa energia de você deixar com que as coisas fluam. E não deixar que as coisas fluam, algumas coisas precisam ir embora. Determinados lugares precisam ser desocupados para que algo mais pertinente, algo mais útil ocupe aquele espaço. Então, faz parte do seu papel, quando você interage com a sua própria vida, permitir com que esse fluxo aconteça. Certo? Porque também nesse processo tem um negócio meio esquisito que acontece, que de repente a pessoa vai, busca um tarólogo, aquela resposta não satisfaz a pessoa, ela busca outro tarólogo, também não satisfaz, vai para um terceiro, também não satisfaz, de repente ela aprende a jogar tarô, puxa um bocado de carta até ver qual é a carta que vai agradar ela. Claro que eu estou exagerando, né? Mas existe algo dentro desse processo de cura, inclusive a nível emocional, para quem talvez tenha dificuldade com essas questões de como interagir com o astral, com o destino, se você acredita em destino, com esse fluxo da vida, existe um processo importante que é deixar com que as coisas aconteçam, deixar com que essa cura aconteça. Para que essa cura aconteça, algumas coisas precisam seguir o seu fluxo, inclusive você. Certo? Então, qual é o seu papel? Entender o fluxo, deixar com que as coisas fluam de uma forma mais construtiva, né? Então, quando a gente olha para essa carta, tem algumas taças que caíram aqui, a mulher está olhando para uma dessas taças, a gente não sabe exatamente o que é que tem dentro, e tem outras 5 taças aqui embaixo. Então isso tem a ver também com o que você escolhe olhar, como você escolhe interagir com todas essas questões. Seria muito fácil se a gente só pudesse escolher o que é bom, só pudesse escolher o que é agradável, pudesse sempre ter alguém para trazer seu café da manhã na sua cama, mas existem alguns momentos que você precisa levantar para a luta e fazer as coisas acontecerem, certo? Então, dentro desse processo, como é que você se coloca? Você é a pessoa que de repente não deixa que as coisas fluam, fica olhando para essa taça que a coisa caiu e, sabe, esse lugar um pouco de vítima, de a minha vida foi difícil. Claro que a vida se manifesta de formas diferentes para cada um de nós, né? Então, claro que você vai passar por momentos difíceis, eu não estou diminuindo a sua dor, mas é importante que você assuma certa responsabilidade, certa atitude dentro desse processo. Para que essa semana ou semana passada, não lembro, eu falei dentro desse contexto mais tarológico, né, sobre a carta do carro. Então, se você assume as rédeas, você diz para onde a carruagem vai. Se você deixa essas rédeas para outra pessoa guiar a carruagem, você vai para onde essa pessoa quiser. Então você precisa fazer algumas escolhas, você precisa assumir algumas atitudes,
caminhar com as próprias pernas, tomar suas próprias decisões. Isso envolve aceitar esse fluxo natural da vida. E esse fluxo natural da vida assim, não só um fluxo natural, mas um fluxo natural de cura envolve assumir responsabilidades sobre as suas emoções. Não é sempre o outro, não é sempre sobre o outro, o outro me magoou, sabe? O outro me xingou, me chamou disso e daquilo. Sabe como é que você reage a isso? Você dá bola ou não? Enfim. A gente pode passar 1 hora conversando só sobre essa carta, né? Todas as possibilidades dela. Mas essa coisa do deixar aí, esse é um papel meu. O que não é o meu papel? Olha a carta que saiu. O diabo. Então o diabo, ele fala das tentações. Dentro da jornada, né, da história dos arcanos maiores, eu vejo a carta do diabo como um ponto crucial, onde você vai ter uma tentação de largar tudo que lhe leva para um caminho de evolução, de iluminação, um caminho mais espiritual, e se render às coisas materiais, né, às tentações. Então, quando eu olho para as tentações dentro desse processo de assumir a responsabilidade sobre a vida ou não, principalmente quando a gente se refere ao auxílio a nível espiritual, pode ser uma grande tentação justamente você abrir mão disso tudo e, se não der certo, meu guia não me ajudou, se der certo, Deus não está gostando tanto de mim assim, Deus está me castigando, etc. Então, dentro desse contexto, é importante sempre considerar o contexto. O que não faz parte do seu papel é essa energia que vem com a carta do diabo de trazer esse desvio. Então você vai passar por diversos processos de aprendizagem, de evolução, onde em algum momento você tem que aprender a tomar decisões, em algum momento você precisa olhar para o que você tem dentro de você e assim por diante, e vai chegar um momento onde, para chegar naquele ponto, você vai precisar passar por grandes desafios, e é nessa hora que vem a carta do diabo, que é para dizer: será que tu precisa fazer isso agora? Será que tu não pode deixar para lá? Será que alguém não pode resolver isso por você? Tá entendendo? Então, às vezes eu gosto de exemplificar com a história de Jesus Cristo, porque é uma história que é relativamente acessível a todo mundo, né? Então, tu imagina que quando o cara descobriu que em algum momento ele ia morrer crucificado, aquilo não soou agradável. Eu duvido particularmente, né? Então, o cara teve que assumir uma postura de é isso que eu preciso fazer, então vou lá fazer. E aí é nesse momento que ele vai pro deserto, etc. E aí a gente sabe da história, né? Que vão lá, o diabo, sei lá, qualquer outro tipo de energia para tentar desviar ele do caminho. Então, quando você vai olhar para o que você não deve fazer, para o que não é o seu papel, olhe para essas tentações. Essas tentações de você abrir mão da responsabilidade, de você abrir mão da atitude, numa inércia, numa letargia, de você ficar lá paradão e... ai meu Deus, como a vida é difícil, sabe? Então, cuidado com esse processo. E agora, falando já do plano espiritual, do plano astral, o que não é papel do meu guia? O Sol, ele fala de clareza de consciência, de sucesso. Então, não é o papel do seu guia fazer com que você chegue lá. Ele pode ser o Sol, no sentido de iluminar determinados caminhos, sabe? Favorecer o entendimento de certas coisas. Claro que ele pode te ajudar de infinitas formas, mas acredito que não seja o papel dele de proporcionar o sucesso para você. Não é o guia que faz isso. Ele te ajuda, ele pode favorecer boa parte dos processos, seja um guia, seja um santo, um anjo, etc. Mas se você não faz, você não chega lá. Hoje mesmo eu usei um exemplo que eu tenho usado direto, que é aquele lance que a gente vê no Instagram de assoprar canela para dentro de casa no primeiro dia do mês, para atrair prosperidade.
pessoa quer prosperidade, quer dinheiro, vai lá, sopra a canela. Mas aí, assopra a canela, né? Quer dizer, você entrega algum tipo de energia pro astral, você faz a sua magia ali. Mas aí, se você ficar parado cruzando os braços, eu particularmente duvido que as coisas vão se desenvolver sozinhas. Então, quer soprar canela no primeiro dia do mês, vai lá, sopra canela. E aí depois você vai, manda seu currículo, tenta produzir mais, etc. Sabe? É tipo, me ajuda a te ajudar. Não é o papel do guia lhe proporcionar o sucesso. Ele pode lhe aconselhar, ele pode lhe mostrar várias coisas, assim como eu acredito que é o tarô. O tarô ele não diz exatamente o que você tem que fazer, mas ele aponta para vários aspectos que talvez você não tenha olhado, que talvez você não olhasse sozinho. Então é isso, o tarô, ou o guia, ou o santo, ou o anjo não vai pegar na sua mão e te arranjar um emprego. Não é assim que vai funcionar. Não é ele que te traz o sucesso. Ele te ajuda e é bom que você ajude ele a te ajudar, né? E qual é o papel do guia, do anjo, do santo, etc. Perfeitamente a carta do carro. Aquilo que eu já tinha dito, né? Não é ele que te traz o sucesso, mas é ele quem te ajuda a seguir. É ele quem de repente te mostra em quais momentos você precisa ter a força de vontade, onde você deveria se apropriar da sua própria força, enfim, do que você tem de ferramenta e seguir. Não é ele quem diz para onde o carro vai. Então ele é o cara que vai te acompanhar na tua caminhada, mas não é ele quem te proporciona o sucesso, certo? Então, voltando para a primeira pergunta, a pergunta primordial desse vídeo: Deus, os anjos, os santos, os guias, meu caboclo, meu preto velho, meu mestre ascensionado, eles me ouvem quando eu rezo? Eu acredito que sim. A questão é, você ouve o que eles te dizem? Tá bom? Esse exercício de consciência, particularmente, ele me traz muito material para me trabalhar. Espero que você possa empreender essa caminhada de se proporcionar esses momentos de reflexão honesta. Não essa reflexão rasa, né? De fulano me machucou, fulano me falou aquilo, então ele é uma má pessoa. Né? O outro faz o que quiser da vida dele e sofre as consequências das atitudes dele, assim como você. Então, olhe um pouquinho mais para como é que você interage com a sua vida, com essas coisas, com o espiritual, etc. O que é que você consegue colher daquilo que você está plantando, beleza? Então acho que é isso, esse papo foi bom. Você pode falar comigo pelo Instagram ou pelo site, fique à vontade. Se também tiver alguma dúvida, pode me procurar nessas duas opções que eu respondo. Beleza? Então é isso. Até a próxima e tchau.